Fala pessoal, tudo beleza? Bom, então vamos descobrir como que a gente calcula o ângulo beta, tá? Que é o ângulo de extinção, que é o ângulo quando a corrente vai parar de fluir pelo meu circuito, ou seja, aquele circuito não estará mais consumindo potência dentro daquele período, tá? Daquela senoide que a gente está trabalhando. Então a ideia aqui é que a gente pegue aquela equação da corrente instantânea que a gente definiu na aula passada e a partir dessa equação analise um beta que deixe essa corrente igual a zero, tá? Bom, se a gente separar os dois lados da equação, a gente vai ter aqui então que esse lado esquerdo aqui tem que ser igual a esse lado direito, né? É uma equação. E como que a gente faz isso, sendo que a gente não consegue isolar o beta de jeito nenhum, por causa do formato dessa equação, né? A gente realiza alguns chutes, tá? Então a ideia aqui é que a gente encontre para um dado alfa, certo? A gente que define esse alfa, o valor de um beta. Tá? O beta é quando que essa corrente vai parar de fluir pela minha carga. Por que ela não para junto quando a tensão passa por zero? Porque a gente tem uma indutância na nossa carga. Essa indutância ela vai acumular um pouco de energia e vai liberar essa energia quando necessário, gerando então esse ângulo de defasagem. Tá? Esse ângulo então de extinção a gente vai chamar de beta, e para encontrar esse valor a gente chuta valores e substitui nessa equação aqui, tá? Bom, a gente não vai fazer isso na mão, vocês vão fazer esse programinha também para ajudar vocês a encontrarem o valor de beta. Eu fiz um programinha um pouquinho mais simples para que a gente não tenha, para que a gente consiga visualizar o que está acontecendo nele, tá? Então vou colocar aqui alguns parâmetros que a gente está acostumado, vou colocar então uma frequência de 60 Hz, vou colocar uma resistência de 10 ohm, uma indutância de 10 miliohm, um VRMS de 127, um alfa de 60, então ele vai me devolver alguns parâmetros aqui, né? A gente vai ter a frequência em radianos por segundo, o ângulo da carga, tá? O ângulo de defasagem da carga e o módulo, a impedância daquela carga, tá? Então eu vou testar algum beta aqui, lembrando que o nosso beta não pode ser menor do que 180, então eu vou chutar um ângulo maior do que 180, para que a gente tenha uma noção do rumo que a gente tem que seguir. Vou chutar 190 e ele vai me devolver esses parâmetros aqui. Para a gente conseguir pelo menos duas casas aqui de precisão no nosso ângulo beta, é recomendado que a gente tenha 3 zeros consecutivos no nosso erro, tá? Então aqui nesse caso esse programinha me devolve esse lado esquerdo da equação, tá? O resultado desse lado esquerdo da equação, o resultado do lado direito da equação, que é esse right aqui, e faz a subtração dos dois, tá? E essa subtração vai ser nosso erro. A gente quer reduzir esse erro, pelo menos aqui, em 3 casas decimais, tá? Em 3 casas depois da vírgula. Então, testei o 190, vi que eu tenho um erro aqui. Esse erro não é aceitável para mim. Vou chutar outro valor. Vou chutar para baixo agora. Eu percebo que esse erro aumentou. Vamos chutar então um valor maior, 195. 195 eu percebo que esse erro diminuiu. Então, eu vou continuar nesse rumo, tá? Vou chutar 200, vamos aumentar de 5 em 5. Esse erro diminuiu mais ainda, né? Vamos chutar 205, então. Beleza, esse erro agora ficou negativo, só que ele está ainda relativamente pequeno. Então, a gente consegue caminhar aqui, né, entre 200 e 205 para encontrar esse nosso ângulo beta, tá? Vamos chutar 202 para ver quanto que ele devolve para a gente, né? 202, ele retorna um valor ainda negativo, né? Então quer dizer que ele está um pouquinho mais para baixo do que a gente quer e com apenas um zero depois da vírgula, tá? Então vamos chutar 201, vamos ver quanto que ele retorna. 201 ele já dá um valor bem mais preciso para a gente, tá? Falta só um zerinho aqui para a gente completar a nossa missão. Como ele ainda está negativo, eu vou chutar para baixo de novo. Já chutei 200, vou chutar 200,5. Vamos ver quanto que ele devolve. Bom, 200,5 ele está bem perto de entregar o valor que a gente quer. Ele está positivo agora, né? Vamos chutar então 200,6 para a gente subir um pouquinho. 200,6, então, ele já dá um valor aqui com 4 zeros, né? Então, nossa parte esquerda da equação está muito próxima da parte direita da equação e a gente sabe que o nosso ângulo beta vai ser igual, então, a 200,6, tá? Então, a gente já sabe o nosso ângulo de extinção,
Com isso, a gente consegue calcular o nosso ângulo de condução também, né? O que é nosso ângulo de condução? É quando a nossa carga começa a receber energia até o momento que ela para de receber energia, né? Então a gente vai chamar esse ângulo de condução eu não sei desenhar muito bem, mas enfim, a gente vai chamar ele de delta, tá? E esse delta ele vai ser igual a beta menos alfa, tá? Vamos então ver essa visualização aqui na nossa... Cadê? Aqui no nosso gráfico, certo? Então, o nosso ângulo de condução, né, é quando essa tensão vai estar em cima da carga e a gente vai chamar esse ângulo de delta, tá? Então, tendo em vista que a gente tem o delta, a gente tem o seu ângulo complementar, que é o gama, tá? Esse ângulo gama vai ser o ângulo em que não está ocorrendo a condução, beleza? Então, a gente vai ter aqui que a gente tem, enfim, o ângulo de condução, né? Sendo o nosso delta, que vai ser igual a beta menos alfa, certo? Que vai ser isso tudo aqui. E a gente tem uma restrição aqui, né? A gente sempre tem que definir que esse delta ele vai ser menor do que π, tá? Por que ele tem que ser menor do que π? Porque se ele for maior do que π, a gente for pensar aqui nesse caso, ó, se ele for maior do que π, né, ele estaria chegando aqui, né, se alfa tem os disparos sempre no mesmo local, e aqui é π mais alfa, né? Então, se ele for maior do que π, ele vai conduzir até o próximo alfa. E se ele conduz até o próximo alfa, onde vai ter o próximo disparo, esse tiristor não vai desligar. Então, a gente vai ter uma potência constante sendo entregue à carga, tá? Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente encontra o nosso beta. Beleza, pessoal? Até a próxima!